Viver bem é oferecimento Clínica Neodonto. Fazer você sorrir é o que nos faz feliz. Manipularte, compromisso e cuidado com a sua saúde. E show de prêmios Nordestão, um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia! Mais um sábado Viver Bem já está no ar. Como você já sabe, durante o horário de verão, nosso encontro é mais cedo, 8 horas da manhã. Programa já aí seu despertador para todos os sábados do horário de verão, você acordar um pouquinho mais cedo e se ligar no Viver Bem, porque a gente traz sempre dicas maravilhosas para ajudar você e toda a sua família a seguir pelo caminho mais saudável da vida, a viver muitos anos e viver bem, que é o mais importante. O mês de outubro está terminando e a gente vai concluir aí o nosso ciclo de entrevistas do Outubro Rosa com uma pessoa muito especial, que é o Dr. Ivo Barreto, 47 anos de mastologia, de profissão, tem muita experiência e com certeza vai ajudar aí a mulherada nessa conscientização, né, para o diagnóstico precoce do Outubro Rosa. Olha só o que a gente preparou para o programa de hoje. No programa de hoje vamos saber tudo sobre a cirurgia de retirada do terceiro molar com o Dr. Jordano Campos, da Clínica Neodonto. Fomos à Saúde Store conferir as novidades de produtos para quem atua na área da odontologia. Para fechar o Outubro Rosa, tem entrevista com o mastologista Ivo Barreto. Fomos a Manipularte saber tudo sobre os termogênicos. E você vai saber também todos os detalhes da prova que a S2 está preparando para comemorar os seus 10 anos. Dia 25 de outubro foi o Dia da Saúde Bucal. Quero parabenizar todos os profissionais que atuam nessa área, todos os dentistas. Tem muita gente boa aqui na nossa cidade, né? Tem muita gente boa participando do Viver Bem. E é muito bom contar aí com todas as orientações de vocês para ajudar nossos telespectadores a conquistarem mais saúde bucal, cuidarem dos seus dentes e esbanjarem sorrisos cada vez mais bonitos por aí. E é sobre saúde bucal o tema da nossa primeira reportagem do programa de hoje. Eu fui até a Clínica Neodonto. Conversei com o Dr. Jordano Campos sobre o terceiro molar. Tem muitas dúvidas sobre esse assunto e você vai esclarecer todas agora aqui no Viver Bem. E hoje eu estou aqui na Neodonto para falar sobre o terceiro molar, esse último dente da arcada dentária, que muitas vezes demora muito para nascer, às vezes até nem nasce e tem que ser removido com uma cirurgia. Esse assunto é rodeado de muitas dúvidas, de muitos mitos. E a gente veio conversar com o cirurgião, o Dr. Jordano Campos, que vai esclarecer tudo para a gente. Doutor Jordano, o que é que aconteceu com esse terceiro molar que muitas vezes ele simplesmente parou de nascer? O meu, por exemplo, está nascendo agora aos 41. Se a gente for na história da humanidade observar a dieta dos homens, a gente vem observando que anteriormente necessitava-se de uma força de mastigação muito maior do que hoje em dia. Isto porque, basicamente, os indivíduos se alimentavam de carne de caça, pouco cozidas e que eram bastante duras. Então, para isso, os molares, que são os dentes que trituram o alimento, 2 não eram suficientes, 3 era o ideal para fazer essa mastigação. Com o advento da modernidade, a presença de alimentos menos rígidos, né, alimentos que são mais fáceis de ser mastigados, o desenvolvimento da humanidade fez com que a mandíbula, que é esse osso de baixo que faz a movimentação e gera a mastigação, fosse ser diminuído, perdendo o espaço, porque não é mais necessário uma capacidade de mordida tão grande como anteriormente. Só que o número de dentes não mudou. Então, a gente tem um espaço menor para o mesmo número de dentes. Então, consequentemente, começou a ter as inclusões. Os terceiros molares, que eram os últimos dentes, não tinham mais espaço para nascer. E daí surgiu os famosos dentes do siso, né? Então, eles podem ter 3 tipos de situação. A primeira situação é em que esse dente erupciona completamente, aparece completamente dentro da boca e o paciente é capaz de fazer a higienização dele. Isso não precisa de cirurgia. Nesse tipo de situação, não tem a necessidade de realização da extração, porque o dente não vai trazer nenhum problema. Já naqueles pacientes em que o espaço não é suficiente, esse dente ele pode aparecer parcialmente na boca, sendo coberto praticamente metade dele exposto e metade dele coberto pela gengiva. Então, nesse caso, devido ao paciente não conseguir realizar a limpeza de maneira adequada, esse dente passa a sofrer a ação dessa presença de alimentos e, consequentemente, pode vir a desenvolver problemas como cárie, como doenças da gengiva. Então, está assim indicado a remoção desse dente.
E nós temos ainda uma outra condição, no qual não existe espaço nenhum desse dente na arcada. E aí ele fica numa condição que a gente chama de dente incluso, onde ele não aparece, o paciente não consegue observar ele. A gente só consegue diagnosticar a presença desse dente através de um exame radiográfico, que geralmente o exame que a gente escolhe para fazer essa avaliação é a radiografia panorâmica. Então, nós temos essas três condições que podem surgir. Dentre essas três condições, duas delas têm realmente a indicação da remoção dos terceiros molares. Agora, muita gente entra em pânico quando a gente fala nessa cirurgia. Mudou alguma coisa na técnica? Tem motivo para esse medo todo na hora de fazer a cirurgia? Muitos dos pacientes que procuram o consultório hoje em dia relatam que tiveram ou episódios traumatizantes ou então conhecem pessoas que realmente tiveram uma cirurgia que gerou um trauma, certo? Hoje em dia, o que é que está modificado? O avanço em termos de medicações, em termos de condutas pré-operatórias, do paciente tomar a medicação uma hora antes da cirurgia, a técnica cirúrgica em relação a ela ser minimamente invasiva, em que o profissional hoje em dia se preocupa em desgastar o menor número possível de tecidos para fazer essa remoção do dente, faz com que o pós-operatório seja completamente diferente, Então a gente pode fazer com que anteriormente o paciente só fazia essa extração um dente de cada vez, a gente consegue muitas das vezes, devido a esse pós-operatório ser bem mais tranquilo, fazer ou um lado de uma vez, ou então até mesmo os 4 terceiros molares numa única cirurgia. Doutor Jordano, uma dúvida, quem tira um terceiro molar tem que tirar todos os outros 3 ou pode retirar só um, só aquele que está incluso ou realmente tem que tirar os 4? Existem diversas situações em que a presença de um terceiro molar, por exemplo, superior, se fizer a remoção dele e o inferior estiver na arcada dentária sem grandes problemas, a gente pode manter. Já a situação inversa, onde o superior está sem nenhum problema, mas o inferior está causando dor no paciente e vai ser removido, necessariamente o superior vai ter que sair. Isto por quê? Porque os dentes precisam de contato, principalmente o superior com o inferior. Tirando-se o inferior, o superior ficará sem contato e aí ele começa a desalinhar, ele começa a sair da posição natural dele, gerando um problema que a gente chama de extrusão, que é quando ele sai da sua posição natural e vai em busca de um ponto de contato na região inferior. Como não tem mais o terceiro molar inferior, então isso daí acontece e a gente deve sim realizar, se for feita a extração do inferior, a remoção do terceiro molar superior. Podemos também ter a seguinte situação: de um lado, os dentes estarem erupcionados, presentes sem nenhum problema, e o lado contrário está ou semi-incluso, parcialmente aparecendo dentro da boca, ou completamente incluso. Isso daí é uma condição que pode sim acontecer em alguns pacientes. Aí faz a cirurgia só em um lado ou tem que fazer dos dois? Aí a cirurgia somente é necessária naquele lado em que o dente não está funcional, que o dente está semi-incluso e que pode vir a dar problema. Sobre a cirurgia, doutor Jordano, é realizada no próprio consultório. Como é que é a anestesia, Que muita gente questiona sobre esse assunto. É anestesia geral, é local, como é que é? Nós podemos realizar esse procedimento de 3 maneiras diferentes. Somente com anestesia local, a anestesia que, nesse caso, a gente utiliza uma solução anestésica mais potente, com maior tempo de duração, do que a anestesia convencional para fazer uma restauração, para fazer alguns outros procedimentos mais simples, sem problema nenhum. Agora, aqueles pacientes que apresentam uma ansiedade maior, a gente pode associar essa anestesia local com uma sedação leve. Ou então, se o paciente apresentar uma inclusão severa, onde o dente está numa posição completamente atípica e perto de estruturas importantes, aí sim também até a anestesia geral pode ser indicada para esse tipo de condição. E o pós-operatório é tranquilo? Em quanto tempo a pessoa que retirou aí os 4 terceiros molares, ela consegue retomar? Eu costumo dizer que para o sucesso de uma cirurgia como essa, a gente tem que ter uma parceria paciente-cirurgião muito grande. Por quê? Porque o paciente, seguindo as recomendações que a gente dá, a tendência é que esse pós-operatório seja tranquilo. Se ele não segue aquilo que a gente fala, principalmente nas primeiras 48 horas, que é um período chave, a gente pode realmente ter
uma condição que era simples se transformar num pós-operatório bastante incômodo. Então, para isso é importante o quê? O paciente fazer o repouso absoluto nas primeiras 48 horas, fazer compressas de gelo na região da face, por fora mesmo, na área operada. A dieta dele tem que ser uma dieta líquida e pastosa gelada, isto porque, naturalmente, o paciente tem uma redução da força de mordida e também uma restrição na abertura de boca, que tem uma duração em média de 48 a 72 horas, mas que a partir das 72 horas, esses sintomas começam a diminuir, o paciente vai retornar às suas atividades de trabalho normais, evitando somente atividade física intensa nos primeiros 7 dias. Após 7 dias de cirurgia, o paciente retorna para remover a sutura e a partir disso daí, estando tudo ok, a vida dele volta ao normal. Qualquer dentista pode fazer essa cirurgia ou tem que ser um profissional habilitado, né? Porque a gente sabe que tem dentista que faz a extração de um dente comum. É a mesma coisa o terceiro molar? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente não deve tratar o terceiro molar como uma extração qualquer, né? Devido a essas características do dente de ter diversas formas, às vezes um número maior de raízes, até mesmo a posição dela dentro da arcada dentária, é importante que o paciente procure um profissional que seja experiente na área. Para quê? Para que essa cirurgia justamente tenha um pós-operatório mais tranquilo. Então, essas situações de trauma geralmente acontecem quando o profissional não está familiarizado com a técnica. Então, são dentes que realmente eles podem ter inclusões severas, associada também a estruturas importantes, como nervos que dão a sensibilidade do lábio, a sensibilidade da língua, e que se a técnica cirúrgica não for realizada de maneira correta, ou então o cirurgião não apresentando aos pacientes os riscos que existem neles, a gente pode ter complicações, às vezes, irreversíveis. Quem não retira esse dente incluso, ou quando ele começa a nascer, no meu caso, 41 anos, ele pode, assim, desalinhar os outros dentes e causar aí um problema ortodôntico? Essa também é uma dúvida que a gente fala muito se isso é um mito ou é uma verdade, né? A presença do terceiro molar sozinho, ele não é capaz de provocar realmente o desalinhamento dos dentes, deixar os dentes tortos. Mas, para manutenção do tratamento ortodôntico, é necessário sim a remoção deles. Principalmente também se o ortodontista necessitar desse espaço posterior para fazer o correto alinhamento dos dentes. Então, muitas das vezes, essa extração do terceiro molar ela é feita antes do início do tratamento ortodôntico para que seja permitida a realização das movimentações naquele espaço anteriormente ocupado por ele. O terceiro molar incluso, ele pode causar dores nas articulações, dor de cabeça e ser confundido aí com outra doença? Muitos dos pacientes que apresentavam dores de cabeça, cefaleias, quadros de dores articulares da articulação temporomandibular, relatam melhoras desses sintomas após a realização da extração dos terceiros molares. Claro que não são 100% dos casos, mas muitas das vezes essas dores estão sim associadas à presença do terceiro molar, sendo então uma das terapias de escolhas para o tratamento de dores na face é a remoção desses dentes, para que a gente tenha um diagnóstico diferencial, saiba que realmente se são eles ou não que estão provocando essa dor. E ainda dentro da área da odontologia, vamos até a Saúde Store conferir as novidades por lá. A Saúde Store tem um leque de produtos maravilhosos para quem atua nessa área e o Viver Bem está sempre lá mostrando essas novidades para vocês. E eu estou mais uma vez aqui na Saúde Store hoje para apresentar para você que atua na área de odontologia, os dentistas, são muitos, né, nesse mês da saúde bucal. A gente veio apresentar algumas novidades que vão facilitar aí a vida de vocês no consultório. Quem vai explicar tudo pra gente é o Márcio Henrique. Tudo bom, Márcio? Tudo bem. Tô vendo aí que você já tá com kit e é da Cavo, Isso. que é a linha referência, né, em uma odontologia. das referências mundiais. Esse kit é um kit multiflex da Cavo. Ele vem com ultrassom e um jato de bicarbonato. Diferente de outras marcas no mercado, esse aqui ele liga direto ao equipo e assim não ocupando espaço na sala do dentista. Certo, agora eu tô vendo que tem também a caneta de alta rotação. Isso, essa caneta de alta rotação, ela vem com esse engate rápido, não precisa rosquear, então você já coloca e tira facilmente do equipo.
E agora a gente vai falar sobre o kit biossegurança. O Márcio já estava me explicando aqui tudo, a importância dele, né? Isso. Por que biossegurança? Porque quando o dentista está trabalhando com a caneta, a outra fica esterilizando. Quando esse paciente que ele está trabalhando sair, o outro que está esterilizando ele já volta e já consegue atender o outro paciente, assim não perde tempo. Você estava falando que é um custo-benefício bem melhor comprar Exatamente. o kit já com comprar as duas o kit opções. do que você comprar ele separado. E esse aqui é o Fóton, também bastante utilizado, E né? bastante nos utilizado consultórios. pelos dentistas, isso mesmo. Esse é um Fóton da Cavo, ele é em aço escovado, sem fio, com uma potência de 1100. E também ele pode programar os segundos que o dentista precisa aplicar. Tudo sem fio, tudo aí Tudo com a sem tecnologia fio, tudo wireless. tecnologia, bateria de lítio também, assim dura bastante. Márcio, agora o profissional que está aí em casa assistindo, tem alguma dúvida, quer saber se aqui tem determinado produto, vocês oferecem essa consultoria por telefone para facilitar a vida Pode dele? ligar para nós aqui que a gente dá toda a orientação. 3342-0800. Pode E ligar. a entrega também, né? Ele pode A receber entrega no próprio também. consultório. Sem custo. E fica aí a nossa dica para você que trabalha na área de odontologia. Quero aproveitar também para desejar parabéns, né? Outubro é o mês da saúde bucal e que bom ter você aqui com a gente. E aí, tá gostando do programa? Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você. Viver Bem de volta, Outubro Rosa está terminando, né? Hoje é o último sábado de outubro. E para fechar com chave de ouro, a gente convidou hoje aqui para uma entrevista o mastologista Ivo Barreto. Gente, só de mastologia ele tem 47 anos de profissão. Viu aí toda essa evolução, né? Quando a gente fala em tratamento de câncer de mama, em diagnóstico, a gente vai bater um papo aqui para alertar ainda mais vocês mulheres que estão acompanhando o Viver Bem durante todo o mês de outubro. Bom dia, doutor Ivo. Bom Que dia. honra recebê-lo aqui no nosso programa, né? Tanta experiência, 47 anos. É uma alegria muito grande, porque ainda continuo trabalhando com o mesmo vigor do início. Agora, o senhor continua trabalhando, mas mudou muito, né, doutor Ivo? Mudou radicalmente. Não existe, eu digo hoje, não existe nada do que eu fazia há 47 anos eu faço hoje. Eu até brinco dizendo que o mastologista de hoje, ele evoluirá para ser um médico fazedor de biópsia, tirar um pedacinho e sair de perto, porque a oncologia clínica e a radioterapia e a hormonioterapia estão dominando a doença. Isso tenho certeza que não teremos muito tempo para se saber tudo sobre câncer de mama. Então o tratamento será de cada caso um tratamento. E cada vez menos invasivo, menos mutilante, né? O senhor estava contando aqui como é que era a mastectomia de antes. Por exemplo, essas mãos faziam o diagnóstico, porque nós não tínhamos ultrassonografia nem mamografia. Então era a mão. E a mão diagnostica sempre tumores atrasados, ou seja, tumores avançados. Então, quando eu encontrava um tumor com 2 centímetros, caso ótimo. Hoje, 2 centímetros é um tumor avançado. Então, hoje nós procuramos fazer diagnóstico microscópico, ultra início. Doutor, e ver esse exame, mamografia, ultrassonografia, como o senhor falou hoje, é assim, de fundamental importância, né? Porque ele detecta mesmo o nódulo lá no início. Fundamental importância. Para você ter uma ligeira ideia, nós dividimos o diagnóstico da mama em 3 etapas. Mãos, que é a palpação, mamografia e ultrassonografia. Quando qualquer um deles indica uma suspeita, nós agredimos a mão. Quando os 3 coincidem, aí a gente tem praticamente um diagnóstico de certeza. Mas lembrando que a grande meta é o diagnóstico microscópico. É quando o câncer tem uma reversibilidade ou cura total. Por que isso? Porque um câncer de mama leva, em média, 7 a 10 anos de evolução para se tornar detectável, que é quando ele atinge
mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Então ele caminhou durante 7 a 10 anos. É muito tempo. E assim, eu percebo também hoje cada vez mulheres mais jovens diagnosticando a doença. É pela evolução da tecnologia do diagnóstico ou é porque as coisas estão mudadas mesmo e o câncer ele está sendo mais frequente? Eu diria as duas coisas, câncer de mama e câncer de próstata, que a incidência é bem maior do que a de mama. E por ser um órgão escondido, ele sempre é mais grave. Mas o câncer de próstata e o câncer de mama, eles aumentaram muito em número e em precocidade etária. Ou seja, se câncer de mama era um câncer de 60, 70 anos, hoje nós encontramos com rotina pacientes de 20 a 30. Eu conheci essa semana uma de 26. De 20 a 30 não é mais novidade. Antes era, hoje não é mais novidade. E um detalhe, sempre muito agressivo. Bem mais agressivo do que o câncer da mulher tardia. O que é câncer agressivo? Se câncer já é agressivo? Não. Existem formas de câncer que têm uma evolução longa, calma, que não metastatizam e que o paciente pode morrer de outra causa de morte e não dele. Mas existem uns tipos de câncer como o carcinoma inflamatório da mama, carcinoma triplo negativo, são tumores muito agressivos. Hoje nós não fazemos biópsia para operar, nós fazemos sempre a nodulectomia para o patologista fazer um diagnóstico amplo e total. Aí ele me dá rigorosamente o tipo do câncer. Fazemos métodos de imunohistoquímica, isso não existia quando eu comecei, nem pensar. Imunohistoquímica, que vai dizer a quantidade dos receptores hormonais, os marcadores tumorais, etc, etc. Então hoje a gente faz um tratamento bem mais, vamos dizer, objetivo, bem mais frontal. Doutor Ivo, os exames são importantes, mas aquele autoexame todo mês também a mulher não pode deixar de fazer. Por quê, né? Por que fazer esse autoexame se o senhor falou aí que a mão detecta já o tumor maior? O autoexame, as minhas pacientes dizem, doutor, eu não faço porque eu tenho medo, eu não faço porque não gosto, porque não sei fazer, mas todo mundo sabe fazer autoexame. O que é autoexame? Não é diagnóstico. Autoexame é a detecção de uma área anormal. Por exemplo, você palpa sua mama e todo dia você palpa e é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Um determinado dia você sente um endurecimentozinho. Então, sentiu essa anormalidade, corre para o seu médico, porque não é você diagnosticar, é você sentir que alguma coisa não está normal e que precisa ser esclarecido. Então, o autoexame deve ser feito uma vez por mês, normalmente no 8º, 10º dia do ciclo menstrual. A mulher terminou a menstruação hoje, que dura na maioria 5, 6 dias, mas 2, 3 dias depois ela faz, composto de 2 partes. Faz deitada, ela palpa a mama deitada, e a seguir no banho com a mão ensaboada, que aumenta a sensibilidade, ela novamente palpa a mão, sempre procurando fazer movimentos circulares convergentes. Ou seja, ela começa de fora, vai caminhando até o mamilo, que é para fazer aquela varredura total. Se ela fizer só assim, com a ponta do dedo, ela não vai ver nada. Então, se lembra, mão espalmada, ensaboada, palpando a mama em movimentos circulares. O autoexame continua ajudando muito. Ele é de graça, é uma vez por mês e você faz em sua casa. Então, se você tem uma lesão que se tornou detectável, ela é uma lesão inicial, porque há 1 mês ou 2 meses atrás ela não era detectável. Então o autoexame continua sendo de grande valia e principalmente pelo seu custo, que é zero. Doutor Ivo, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu queria deixar aí as câmeras do Viver Bem abertas, né? Para o senhor que tem tanta experiência nessa área, o Outubro Rosa está terminando, mas essa conscientização deve
continuar o ano inteiro, né? Não é só no mês de outubro. O mês de outubro é aquela conscientização pontual. Mas as mulheres precisam aí priorizar sua saúde o ano inteiro. O ano inteiro. E eu quero deixar a seguinte mensagem, que não se chame o Outubro Rosa, que se chame o Ano Rosa, porque o câncer de mama está aumentando em número, porque a mulher moderna de hoje, ela fuma, ela bebe, ela joga, ela trabalha, ela faz tudo, divide as obrigações com o marido e não tem tempo de tomar conta de filho e na realidade ela é uma criatura polivalente, ela é esposa, ela é mãe, é dona de casa, é muita cobrança, né, doutor Ivo? Muita cobrança. O senhor falando aí, eu pensando aí na minha vida, é mais ou menos que a mulher correria. tenha cuidado, mesmo novinha, ela procure sua assistência especializada. Tanto toda mulher que tem vida sexual ativa, ela é vítima, pode ser vítima de câncer de colo uterino, que também é um câncer às vezes muito precoce, de diagnóstico facílimo, diferentemente do de mama, porque o do colo uterino, se você faz seu preventivo, o médico olha e vê. O de mama é fechado. Então, fazer prevenção ginecológica é um câncer que antes era o grande campeão aqui no Nordeste e que hoje ele está relegado para segundo, terceiro plano, por conta da prevenção que foi difundida por todo o estado. O mesmo eu digo de mama. Eu, quando falei que o câncer de mama leva de 7 a 10 anos, por isso nós dizemos que câncer de mama não tem prevenção, tem diagnóstico precoce. Porque há um ano não era câncer e hoje é. Então, quer dizer, eu não tive chance de fazer prevenção, mas eu tenho diagnóstico precoce, que é curativo. Diagnóstico precoce é curativo, não é mutilante, a mulher permanece com sua mama, ela pode amamentar, ela pode ter filho, ter tudo, o mundo não acaba. O importante é acabar cedo com a doença. Pois é, bom, obrigada, doutor Ivo. Tá joia. Vamos a gente lá. vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta, é hora de até manipular-te. A Vanessa hoje vai explicar tudo pra gente sobre os termogênicos. Mais uma vez eu aqui na Manipularte, trazendo algumas novidades para vocês e contando algo sobre medicamentos que são muito queridinhos nessa época que vem se aproximando, que é o verão, onde as pessoas estão muito engajadas com a queima de gordura, melhorar o seu aspecto físico e até mesmo se sentir mais dispostas. Então, os suplementos termogênicos, eles são muito conhecidos, eles são aplicados desde a época antiga, sofreram muitas modificações e eles hoje atuam praticamente na nossa rota metabólica e são prescritos por médicos e nutricionistas para que as pessoas que têm dificuldade de emagrecimento ou que se sentem indispostas se sintam mais aptas a fazer uma atividade física e a queimar a gordura mais rapidamente. O suplemento termogênico hoje ele é composto de inúmeros itens. Podem ser derivados de cafeína, de sinefrina, chá verde, catequinas. Dependendo do tipo de paciente que a gente vai utilizar, a gente faz a combinação desses insumos, otimizando assim a perda de gordura. Como é que os suplementos termogênicos atuam? Eles atuam através de estimulação cardíaca, aumento da nossa respiração, aumento da temperatura corporal e assim aumentando o nosso metabolismo basal e fazendo com que as gorduras elas fiquem mais fáceis de serem quebradas e assim degradadas dentro do nosso organismo. Salvo lembrar que não são todas as pessoas que podem fazer uso desses suplementos termogênicos, justamente por eles terem atuação cardíaca. Temos substâncias que podem ser usadas por pessoas cardíacas e hipertensas. Com isso nós temos a canela, temos o chá verde, o gengibre, a pipernigrum, que são os derivados da pimenta, e eles são muito usados justamente por aumentar a temperatura corporal, trazendo o melhoramento do nosso metabolismo basal. Caso você queira saber mais a respeito de termogênicos e tenha dúvida, pode nos consultar aqui na Manipularte ou ir até um médico nutricionista para tirar suas dúvidas. Estamos localizados na Avenida Afonso Pena, 968, quase esquina com a Rua Ceará Mirim.
também pode entrar em contato através do telefone 3301 2021. E para os corredores que acompanham o nosso programa, tem mais uma provinha aí chegando, uma prova festiva, né, para celebrar os 10 anos da S2. Quem está aqui comigo, Sami, que coisa boa você aqui com a gente. É ótimo estar aqui com vocês mais uma vez. 10 anos já de S2. 10 anos, uma estrada assim, longa, mas bem feliz. Agora a gente estava falando aqui do S2, o que significa é o emojizinho, né, o coraçãozinho. Isso, o amor dos corredores, assim, uma paixão pela corrida em si que eu tenho há 25 anos, quando eu fui convidado a conhecer a atividade. E vivo dela hoje em dia, é uma paixão para mim. Você começou correndo, né, Sami? Comecei aos 8 anos de idade correndo, ao convite de uma amiga, Fátima. Agradeço muito a ela por esse convite e é uma paixão que levo por toda a vida. Sabe o que é que eu acho? Quando ele está lá na disputa mesmo, a gente sempre consegue ver Sami no pódio, mas quando ele está apoiando os alunos, é incrível, porque é uma prova de 5 km, ele consegue fazer 42, né? Porque é um vai e volta, vai, tira foto, corre lá na frente, volta, ajuda o outro aluno. Não é, Sami? Importante na esse verdade, apoio. isso fica bem assim visível e os alunos ficam achando engraçado, porque o professor vai, volta. A última prova agora da track and field, uma moça gritou, moça já passou por mim 3 vezes. E assim a gente vai. Dentro de uma maratona a gente faz o acompanhamento, dentro dos 21 também, 10, 5, a gente dá todo o apoio ao nosso aluno, desde a parte da caminhada até a maratona. Olha aí, Sami, vamos falar da prova? Vocês decidiram aí essa prova para festejar, né? Porque tem S2, mas não é só para os alunos da sua assessoria, não. Não, uma prova aberta, dia 2 de dezembro, lá no Parque da Cidade, Donival do Monte, e largada às 6h30. Todos estão convidados. Então quem quiser, onde é que faz a inscrição? Isso, faz no site da Chip Time. Lá no site você vai encontrar toda a parte de regulamentação e horário, tudo certinho para vocês lá. Quantos quilômetros? Apenas 5. Dessa vez a gente vai fazer um circuitinho fechado. Apenas 5, mas aquele percursinho ali no Parque da Cidade é bem sofrido, né? Tem eu muita apenas ladeira. que tenho o gostinho de quero mais ali. É um desafio, viu, gente? Tem medalha para quem cruzar a linha de Tem chegada? camiseta, tem poliamida especial, tem medalha, tem troféu, tem todas as regulamentações com categorias. Vai ser bem boa. A gente está programando bem legal. Olha aí, então, corredores, anotem já aí na sua agenda. 2 de dezembro, uma semana antes do Carnatal, né? Depois da Meia do Sol, que todo mundo já... Muita gente se prepara para a Meia do Sol, então dá para ir lá festejar os 10 anos da S2. Já bem pertinho de fechar o ano, dá para você ir lá e conferir. Vai ser bem legal, está sendo muito bem programado, vai ser uma festa muito boa. Vem curtir conosco. Obrigada, Sami. Eu que agradeço, muito obrigada. viver bem aí. Conte sempre com a gente força. aqui. Ano terminando, tem várias provas esse ano, né? Tem a Meia do Sol que está chegando, Viver Bem vai correr, vamos gravar também. E eu tenho um convite para você que acompanha o nosso programa, dia 3 de dezembro, um dia depois dessa prova de Sami que a gente mostrou agora, que a gente conversou com ele, vai ter as 10 milhas de Jampa. Nós vamos cobrir, tá rolando um sorteio lá no nosso Instagram, @Guia Viver Bem. Passa lá se você quiser ganhar uma inscrição para participar dessa corrida, que está atraindo muita gente aqui de Natal, tá? Se você também quiser fazer a sua inscrição, é só acessar esse site aqui e garantir a sua vaga, que as vagas são limitadas e já estão se encerrando. Então, corre lá, 10milhasjampa.com.br e garanta a sua inscrição, ou também vai lá no Instagram do Guia Viver Bem e participe do sorteio que está movimentando aí os corredores da nossa cidade. E o programa de hoje fica por aqui. Lembre-se que você pode continuar ligado no Viver Bem a semana inteira. É só seguir os nossos perfis nas redes sociais, o nosso site que é atualizado todos os dias com novas notícias para ajudar você a viver bem, a viver melhor e a viver por muito mais anos com muita saúde e disposição. Próximo sábado, 8 horas da manhã, eu te espero para mais um encontro aqui na Band. Até lá! Viver Bem é oferecimento Clínica Neodonto. Fazer você sorrir é o que nos faz feliz. Manipular-te, compromisso e cuidado com a sua saúde. E show de prêmios Nordestão, um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.